Olá, aluno, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público, Execução Orçamentária e Financeira. O objetivo da nossa webaula de hoje é trazer um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também se configura como uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas a universidade compreende que na educação à distância, nessa modalidade, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode definir qual o melhor espaço, qual o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. E por este motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem e você poderá assisti-la quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela fotinho, aquela da nuvenzinha que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Muito facilmente vocês conseguem me encaminhar. O objetivo da nossa web de hoje é compreender a importância do orçamento público. Essa peça de planejamento orçamentário, que alinhada às outras peças de planejamento, é de teor importância para a administração pública. Por quê? Porque ela vai prever a receita e fixar as despesas para um exercício financeiro, ou seja, vai determinar financeiramente e economicamente tudo aquilo que será aplicado na sociedade. Então, vamos começar pelo conceito de orçamento, né? De que se trata o orçamento público? É uma das peças mais fundamentais da administração pública. O orçamento público, ele é um instrumento de gestão maior em relevância e também o mais antigo da administração pública. No princípio, era utilizado para organizar os recursos financeiros. Então, ele foi se moldando durante a sua existência, se adaptando às necessidades de cada época, se tornando mais eficiente até chegar no orçamento que é hoje, mas em sua essência trata de matéria financeira. Na Constituição Federal de 1988, a sua existência já está prevista, materializada anualmente numa lei específica que estima a receita e fixa a despesa para um determinado exercício financeiro. Geralmente, esse orçamento público ele é construído num exercício autorizado pelo legislativo para execução no exercício seguinte. Por causa dessas características, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas e incorporadas no orçamento. E vai até o encontro do princípio da administração pública da legalidade, né? Onde eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer nada que não esteja inscrito na lei. E este é um ótimo exemplo. Só poderão ser realizadas as despesas que forem previstas e incorporadas no orçamento, que é uma lei específica. O orçamento por si só, ele tem funções, e a função mais clássica é o controle político. Ele também tem uma função monetária e fiscal, mas por disciplinar as finanças públicas, o orçamento possibilita que as finanças públicas e os órgãos de representação exerçam um controle político sobre o executivo, além de ser dever. Então, o legislativo, ele vai autorizar. Nesse processo, nesse ciclo orçamentário de construção do orçamento público, a construção é privativa de início do poder do executivo, né, que manda para o legislativo, que vai analisá-lo, propor melhorias
e, no fim, autorizá-lo. E devolve na forma de lei. Além da clássica função de controle, ele apresenta também outras funções contemporâneas. No Brasil, a função incorporada mais recentemente foi a de planejamento, que está ligado à técnica do orçamento por programas, que é o orçamento mais atual. O orçamento, como eu disse, ele foi se atualizando durante a sua existência, se adaptando às necessidades e à legalidade, sendo uma peça de grande importância para a administração pública, pois o orçamento ele vai definir todas as despesas que serão executadas no determinado exercício financeiro. De acordo com essa ideia, o orçamento ele deve espelhar as políticas públicas, propiciando sua análise pela finalidade dos gastos. Então, não há de se falar em orçamento sem falar de políticas públicas. Por quê? Porque o orçamento é toda a receita arrecadada que deve ser devolvida à sociedade na forma de serviços. E nesse sentido, eu devo ainda obedecer o princípio da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o gestor público, ele deve agir com zelo, ele deve agir dentro da legalidade, ele deve agir com moral, publicidade e eficiência, que a eficiência ela visa a boa gestão dos recursos públicos e a boa gestão do serviço público, né? Ou seja, evitando desperdícios de receita, controlando os gastos públicos, sem deixar de espelhar as políticas públicas aonde estão os anseios da sociedade, tudo aquilo que é necessário para a sociedade. E o orçamento ele foi evoluindo, né? Então, para efeitos didáticos, é possível relacionar algumas técnicas e práticas que são marcantes na evolução do orçamento. Então, o orçamento inicialmente era um orçamento clássico ou tradicional, um mero instrumento de gastos. E aí ele se desenvolveu para um orçamento de desempenho ou de realizações, onde ele já colocou uma espécie de controle, mas não chegava a ser ainda um nível de planejamento adequado. E aí ele evolui mais uma vez para o orçamento programa, já alinhado a planejamento, ou seja, preocupado onde gastar e como gastar. E por fim, nós temos ainda alinhado com o orçamento programa, o orçamento participativo, que é o orçamento que tem uma função social, ou seja, ele deseja ouvir os anseios da sociedade e transportá-los para o planejamento, né? E a depender da legalidade e também da previsão da receita, poder executá-lo ou não. Vamos vê-los agora, cada um deles, em suas particularidades. O orçamento clássico, a princípio, a prática orçamentária baseava-se na técnica de orçamentação, ou seja, o orçamento se restringe à previsão de receita e autorização de despesa. Ponto. A distribuição dos recursos para as unidades orçamentárias se dá com base na proporção, sem um planejamento próprio dos recursos gastos em exercícios anteriores e não em função de programa de trabalho que pretendia se realizar. Então, simplesmente gastava-se com o que precisava, sem preocupação num planejamento prévio daquilo que se desejava realizar. Essa prática trazia distorções, promovendo assim um ciclo vicioso baseado no incentivo ao gasto discriminado. E aí o orçamento clássico, né, deixa de existir e evolui para o orçamento de desempenho
ou orçamento de realizações. Sob esse novo enfoque, as coisas que o governo deseja comprar passaram a ser menos importantes em relação às coisas que o governo faz. A importância agora está no fazer, sem deixar de comprar. Portanto, saber no que a administração pública despende tornou-se menos relevante do que saber para onde se destinam as aquisições. É muito importante saber aonde eu vou gastar nesse momento, diferentemente do orçamento clássico, que o importante era gastar. O orçamento de desempenho, embora já ligado aos objetivos, ainda não pode ser considerado um orçamento-programa, pois não tem vinculação com o sistema de planejamento, que inclui objetivos, metas mensuráveis, né, em indicadores. E aí, mais uma vez, por necessidade, o orçamento evolui e passa a ser chamado de orçamento-programa. Isso teve muito a ver com a Constituição Federal de 1988, que fomentou planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação. Tão semelhante, mas não igual ao orçamento de desempenho, a ênfase do orçamento-programa é no que a instituição realiza e não no que é gasto. No entanto, este se difere do anterior, pois a concepção do orçamento-programa está ligada à ideia de planejamento como elos de uma mesma ligação. No orçamento-programa, deve-se considerar objetivos, metas, indicadores mensuráveis daquilo que o governo deseja alcançar durante um período determinado de tempo. Esse período determinado de tempo é um exercício financeiro. E o orçamento participativo, que não é um orçamento propriamente dito, mas sim um orçamento social, ele é a ideia de incorporar a população ao processo decisório da elaboração orçamentária. É uma consulta pública, né, aos anseios da sociedade, seja por meio das lideranças da sociedade civil, audiências públicas ou por outras formas de consulta direta à sociedade. Trata-se, então, de ouvir de forma direta as comunidades para a definição das ações que o governo deseja realizar para a resolução dos problemas que são, por ela, considerado prioritário. Então, hoje nós temos o orçamento-programa alinhado com o orçamento participativo. Um tem a sua função de planejamento, o outro tem a sua função social. Mas ambos ocorrem de forma harmônica, não concorrendo entre si. Então, percebam como o orçamento, por necessidade, ele foi evoluindo conforme a sua época e também pela própria necessidade de melhorias, pela própria necessidade de evolução, fazendo com que o orçamento, que inicialmente era um mero instrumento de gasto, evoluísse para um instrumento de planejamento. Ou seja, alinhado também com as outras peças de planejamento, que é o plano plurianual, que é aquela peça macro que vigora por 4 anos, que vai trazer indicadores, metas, objetivos para 4 anos. Esses 4 anos pegam os 3 últimos de gestão de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja essa quebra de ações, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. É importante destacar mais uma vez que a web aula ela traz um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no material didático do ambiente virtual de aprendizagem. Hoje nós falamos sobre orçamento público, que é fundamental para a administração pública, pois ele vai além de atender aos princípios da administração pública, da legalidade,
que é o ato de fazer ou não deixar de fazer nada que está escrito na lei, o princípio da impessoalidade, onde eu não posso privilegiar aos anseios de uma pessoa sem tratá-la de forma igualitária. Nós também devemos atender ao princípio da moralidade, onde todos devem agir de forma moral, não a moral comum, mas a moral juridicamente dizendo. Também ao princípio da publicidade, onde todos os atos da administração pública devem ser publicados, devem ser dada publicidade, transparência, prestação de contas e, principalmente, ao princípio da eficiência, onde todos os gestores e servidores públicos têm o dever de realizar o serviço com qualidade e sem desperdício dos recursos públicos. Então, só resumindo, o orçamento público ele é uma peça de grande importância para a administração pública, porque ele vai prever a receita e fixar a despesa para o exercício seguinte, dentro de um planejamento, pois a necessidade de evolução constituiu-se no orçamento programa e que é concomitantemente associado ao orçamento participativo que tem o sua função social. Então, o que que nós podemos pensar sobre isso? Os anseios da sociedade serão postos, o planejamento vai estar de acordo com aquilo que está previsto na lei, né? E será analisado a possibilidade de atendimento aos anseios da sociedade dentro do princípio da legalidade, onde eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer nada que esteja inscrito na lei. O orçamento ele evolui historicamente, ele começa como um orçamento clássico, onde era um mero instrumento de gastos, ele passa a ser um orçamento de desempenho ou realizações, que ainda não é considerado um orçamento-programa, apesar de o governo estar mais preocupado no que se faz do que no que se compra, ele ainda não tem metas, objetivos, indicadores. Aí ele evolui mais uma vez para o orçamento-programa. Ok? Esta web aula está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Caso vocês tenham restado dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, que é geralmente aquele balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E procurem também para tirar suas dúvidas, para tecer críticas e sugestões, ok? Por hora, só tenho a agradecer, deixo aqui meus votos de gratidão, um grande abraço e até uma próxima. Fiquem com Deus.